tarde. Chegamos ao vivo. Boa tarde, minha luz. Boa tarde, Yara. Boa tarde a todos que estão aqui, os que virão. Boa noite, né? Bom dia, não sabemos a hora que vão assistir. Mas um grande prazer de estar aqui novamente, né, Yara? Aqui sempre Trazendo... um encontro, né, de almas, né, Marlene? Isso. Sempre na intenção de trazer alguma coisa positiva, né, Yara, das nossas experiências, das nossas vivências. Então, vamos dar uma ancorada aí, minha irmã, porque nós estamos precisando de botar uma energiazinha a mais aqui. Nós até estávamos falando agora sobre como a ressonância Schumann está tão baixa esses dias e a propensão dela continuar baixa é alta. Então, um pleonasmo, a propensão de ficar baixa é alta. Aí o que acontece? A gente tem que ancorar muito nossa energia, porque quando ela está em alta, a gente vai no flow, né? Na própria energia que já está gerando o planeta. E quando ela está baixa demais, a gente tem que ancorar. Então, daí vem muito cansaço, sono, nós estamos na abrição de boca danada aqui. Exatamente, as duas. E nós vamos ancorar aqui uma energia para pôr essa live. Bora lá. Nossa mãe, Conin. Amada Conin. A nossa ancoradora principal aqui, né, do nosso trabalho. Então, vamos fechar os olhos e acompanhar essa linda oração desse ser que é puro amor e pura compaixão. Amorosa Quanin, que desceste do grande sol central, deusa da misericórdia, precipitai no coração dos seres humanos o dom do amor. Trazei novamente o perdão divino para que meu coração se encha de pensamentos puros e que o perdão se expanda por toda a terra. Que eu possa ser o poder da transmutação em mim, na minha família, na minha casa e na minha vizinhança. Que a humanidade esqueça das vinganças, dos ressentimentos e do ódio. Quanin, mestra compassiva, ensina-nos a ser assim. Eu agradeço a tua energia e peço que este amor compassivo alcance todos os corações que nos assistem, os que irão assistir, e que essa energia e esse amor compassivo alcance toda a humanidade. Que esse pedido seja encaminhado com a rapidez do raio da luz para a sua realização. Ó Mani Padme, ó Mani Padme, ó Mani Padme. Ó Mani Padme. Então, nós vamos hoje tratar um tema que eu acho que é uma coisa que eu tenho observado bastante, sabe, Marlene? Principalmente assim, né, nos trabalhos que eu tenho feito, eu tenho atendido bastante terapeutas, e eu acho bom quando eles vêm, porque é sinal que ainda estão buscando auxílio, né? Que a gente não precisa ser forte o tempo todo. Mas nós, como terapeutas, nós trabalhamos de uma maneira sistêmica. Todo o corpo, mente, emoção e energia. Tudo com uma interdependência, como partes interligadas. Né? A gente não trata só a parte física, sintomática.
né? A gente não busca identificar só essa parte sintomática, mas a gente busca a raiz dos problemas, a raiz do que a pessoa precisa, de, de olhar e identificar o que pode estar gerando aquilo. A grande maioria das pessoas contraem doenças psicossomáticas ou doenças físicas por descuido até de olhar para si mesmo do sistema emocional, principalmente o emocional. Ele puxa muita energia e trabalhamos muito em função de energia. Os chakras, por exemplo, eu vejo os chakras, nós somos hoje, basicamente, nós temos inúmeros chakras, cada poro da nossa pele é um chakra, mas nós hoje temos 7 chakras principais. Então, eles estão dispersos na base da nossa coluna, mais precisamente da pelvis, que é o chakra básico, ao longo da nossa coluna até o topo da nossa cabeça. Então, nós temos 7 chakras principais. O que são esses chakras? São vórtices energéticos, né? Onde eles contribuem para o equilíbrio nosso, físico, mental, emocional, de alguma maneira. Cada chakra desse está ligado a uma glândula. E cada glândula, ela trabalha com um grupo de órgãos. Só para dar um exemplo aqui, o, o plexo solar, por exemplo, que é o terceiro chakra, ele está localizado mais ou menos ali próximo ao estômago. Então, a glândula que o controla é o pâncreas. E ele está muito ligado ao sistema digestivo como um todo, ao intestino delgado, à parte baixa do pulmão, pega ali também fígado, vesícula, né, baço, estômago, essa parte toda. Assim como o chakra básico, que é o primeiro, ele está ligado à suprarrenal. A suprarrenal ela vai pegando não só braços, pernas, membros periféricos, circulação, rim, bexiga. Então, cada um deles está ligado a grupos de órgãos. E quando há desalinho, né, nesses lugares, há uma profusão de emoções, digamos assim, ou de sentimentos ou emoções, naturalmente isso afeta a glândula, que afeta, por sua vez, os órgãos, que afeta, por sua vez, os chakras, e assim vice-versa. Então, eu comparo sempre ali, por exemplo, como um corredor energético, é como se fosse um cano de água que sai da pia e vai para o ralo, né? Para a caixa de gordura. Então, à medida que você vai usando esse cano, que você vai usando lá, acaba que pode fazer uma gordurinha, está grudando ali naquele cano, impedindo que a circulação dessa água seja fluida. Exatamente. Assim mesmo são os nossos chakras. Então, quando temos alguns distúrbios nessas áreas, nessa emocional, no corpo, na mente, né, energética, nós também temos distúrbios nos nossos chakras, nos nossos sistemas. Eu tenho visto muito, e cada uma pode afetar a outra. Então, por isso que eu falei no início, que a gente trabalha como um todo, num sistema que todas estão interligadas, essas áreas. Não, por exemplo, o médico, às vezes, ele vai lá você vai no médico, a gente, antes de mais nada, queremos deixar bem claro aqui que as terapias quânticas e holísticas, elas não
de forma nenhuma, não dispensa a atuação de médicos, psiquiatras, psicólogos e demais, tá? Ela trabalha complementarmente. Ela trabalha complementar a essas áreas. Só que ela visa muito, se todos temos hoje já grande número de médicos que já atuam, né, nesta área, onde eles estudam também a parte holística, a parte da medicina quântica, não só a medicina tradicional, porque quando envolve esses dois elos, né, você consegue pegar e conversar com o seu paciente e entender que, às vezes, aquele problema dele não é físico apenas, é muito mais um emocional que está ali, precisa ser trabalhado, precisa ser escutado, para que a gente venha descobrir, então, a causa raiz. Quando a gente percebe hoje em dia que a maioria dos terapeutas, a maioria não, mas grandes números de terapeutas, eles trabalham com o outro, com o paciente e esquecem de olhar para dentro de si. Esquecem de olhar para si mesmo. Esquecem de fazer práticas, e isso gera um desequilíbrio, porque a gente só consegue, é sempre um ditado, a gente só dá aquilo que tem. Se nós não estamos bem, como nós podemos auxiliar o outro? Né? Então, o terapeuta ele precisa estar em equilíbrio. Ele tem que estar em equilíbrio o tempo todo. Ele tem que buscar práticas que tragam para ele centramento, equilíbrio, trabalhar a parte energética, ter como é que fala? Ter um controle da sua parte energética e da sua parte emocional. E, às vezes, os terapeutas hoje esquecem de olhar para si. E aí vira uma bola de neve, né? Vai virando... É muito comum a gente encontrar algumas pessoas despreparadas, né, que esquecem de olhar o seu próprio campo energético. Então, assim, quando a gente entrega nosso campo energético para outra pessoa, nós temos que considerar para quem nós estamos entregando o nosso campo energético. Que tipo de pessoa que está atendendo você, né? Buscar mesmo até referências e algumas coisas mais, porque às vezes, e não quer dizer, veja bem, não quer dizer que nós estamos bem o tempo todo. Nós somos falhos. Nós temos os mesmos sentimentos, as mesmas emoções que cada um de vocês tem. No entanto, quando nós estamos atentos a nós mesmos, quando nós assumimos a nossa responsabilidade pelo nosso campo energético, a gente consegue desenvolver um trabalho de qualidade. Um trabalho onde que você está presente, onde que você está ali não colocando a sua energia, de você simplesmente abre e ser um canal de ligação para o outro, porque nós não buscamos a cura de uma maneira geral. Eu acho que essa palavra, Marlene, eu não sei se você concorda, eu quero que você, por favor, fale sobre isso, porque às vezes as pessoas falam assim, a gente cura. Não somos nós que curamos.
Nós damos ferramentas, nós auxiliamos as pessoas a se autocurarem, porque a cura vem de nós mesmos. Nós é que Absolutamente. temos que olhar para dentro de nós, entendermos o que nós queremos e como nós vamos fazer isso, integrando muitas coisas e assim o processo. Então, é uma comunhão, digamos assim. O que você pode me falar um pouquinho sobre isso aí, Marlene? Yara, olha, a gente é exatamente o canal, um canal que possibilita a pessoa buscar o autoconhecimento, buscar as próprias emoções, né? Como o próprio Jesus disse, eu gosto sempre de falar isso. O próprio Jesus devolvia o que você acabou de falar, a tua fé te curou. Ou seja, a confiança na cura, né? A, aquela fé genuína que de se curar é essa, porque não adianta, por exemplo, nós como terapeutas, eu gostaria até de voltar lá no seu comentário, porque às vezes até mesmo os terapeutas, como você falou, porque existe uma armadilha grande nisso aí, porque às vezes a gente, como terapeuta, como a gente tem acesso a tantas formações, a tanto entendimento de onde às vezes vêm as doenças, de onde parte, a gente consegue às vezes detectar de onde vem aquele sentimento, ou seja, a gente apenas mostra um caminho, mas às vezes o próprio terapeuta ele não é capaz de olhar para ele, porque quando é com a gente mesmo, a gente está tão próximo daquilo que a gente precisa de um outro profissional tão qualificado quanto, às vezes, nós mesmos, para que ele nos ajude a detectar. É isso que você falou, que tem atendido muitos terapeutas. Então, a gente precisa, às vezes, como terapeutas, não só se cuidar para que a gente esteja com essa saúde mental, energética, até espiritual, né? Que a gente sabe que quase que, né, a gente pode afirmar que todas as doenças vêm do emocional. Então, a gente ter essa consciência também é responsabilidade nossa nos cuidar muito como terapeutas para que a gente sim possa prestar um melhor serviço, um melhor para que todas as pessoas que chegam até nós, a gente esteja limpo, a gente esteja. E como a Yara falou, existe uma crença, né? Que dizer que terapeuta está sempre centrado, sempre tranquilo, sempre equilibrado, isso está bem longe da realidade. Por quê? É como a gente afirmar que um médico, por ele ter estudado medicina, por ele ter feito residência, ele está isento de adoecer, né? Muito bom. Então, a gente precisa desse cuidado. E respondendo a sua pergunta, né? Que você falou, respondendo a sua pergunta, não, complementando o que você disse sobre a gente não curar ninguém, a gente está no pleno na nossa saúde mental e está sempre ter a humildade, está sempre olhando para a gente, espera, estou precisando de ajuda, né? A gente está pleno, ter essa consciência plena que nós também precisamos de ajuda, porque é isso que vai nos fortalecer, isso que vai nos fazer prestar um serviço para um outro ser
da melhor forma, da forma mais amorosa, da forma eu vejo você, então eu estou apta para te ouvir, para passar as melhores guianças, vamos dizer assim, né? E refletir, ser um espelho de saúde, né? Começa por tudo que a Yara falou, é exatamente isso, a gente se cuidar para ser esse espelho de saúde mental, porque essa nossa autoconfiança no nosso trabalho vem disso, né, Yara? Vem dessa pleno cuidado, em primeiro lugar, com nós mesmos, né? Como ela disse, a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Precisamos estar atentos a pequenos detalhes, coisas que nós podemos fazer todos os dias conosco, tá? São perguntas que às vezes a gente, olhando para nós, a gente pode, às vezes, por exemplo, quando você acorda, o que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor hoje, né? O que eu quero trazer para a minha vida? Você fazendo essas perguntas básicas, o que eu preciso para ajustar sem que esperar que o outro intervenha? São coisas que vêm trazendo presença, né? Fazer meditações, buscar interiorização, o estado de presença é muito importante. E fazer isso com mais assim, é uma autoobservação constante, mas essa autoobservação que eu falo, mas é autoobservação com, com consciência, de você se olhar, não num estado assim de auto-observar, estou vendo que isso aqui tá, mas você ter consciência que aquilo está trazendo uma distorção no seu campo de alguma maneira e tratar isso aí. Então, cuidar do seu corpo também, da mente, é primordial. Então, eu falo assim que a autoterapia, né, que a gente deve fazer sempre conosco, nós estamos sempre abertos para fazer autoterapia, ela não precisa, ela não significa que a gente tem que fazer tudo sozinho. Mas fazer é como se a gente tivesse uma. Quando a gente tem consciência daquilo que a gente está fazendo, a gente pega uma autonomia. Você consegue ter uma autonomia emocional, uma autonomia energética. Porque você faz essa análise em você, vai olhando os pontos, tira momentos do seu tempo. Tem horas que nós temos que colocar limites. Tem horas que nós temos que nos policiar. Tem horas que nós achamos que somos salvadores do mundo. Saber falar não. Exato. Tem horas que a gente precisa falar não. Então, isso é autoterapia, é você cuidar de você mesmo, é ficar com esse quociente energético, um auto-observador ali, para você manter o seu padrão energético elevado, e aí a gente se torna, porque é muito perigoso, porque nós somos referência, né? O terapeuta, eu e Marlene aqui hoje conversando com vocês, aqueles que virão a ver essa live depois, nós somos referência para as pessoas. São pessoas que são inspiradas por nós, que escutam o que a gente traz e elas levam aquilo para a vida delas. Então, nós temos que entender que quando a gente não faz esse processo de autocura nossa, de olhar para nós com interesse, com clareza, com definição,
a nossa queda é muito grande. Nós temos uma capacidade de muito mais, porque nós estamos para ser preparados. Nós somos pontes. Nós, de alguma maneira, como nós escolhemos ser terapeutas, nós também fomos escolhidos pela espiritualidade para atuar como canal. Então, nós temos que ter essa responsabilidade. Nós estamos apenas aqui ocupando o espaço físico nesse avatar. Mas nós temos essa consciência de que nós estamos sendo amparados o tempo todo. E quando a gente se torna referência, aí existe um perigo muito maior. Por isso, o processo da autoterapia tem que ser feito todos os dias, né? Eu ia querer você falar. Não, é isso. E assim, a gente entender também como terapeutas que o fato da gente buscar ajuda não nos torna menos profissionais, Concordo. não nos torna menos capazes, né? Significa que temos ainda mais responsabilidade de nos cuidar ainda mais ainda de quem não lida com a responsabilidade de cuidar das outras pessoas, né? Então, assim, a gente ter essa humildade, porque muitas vezes a gente, como terapeuta também, a gente pensa que como a gente teve acesso a tantas informações, tantas formações, tantos cursos, seminários e tal, e que a gente é capaz, né, de superar todas as questões sozinhos, entendeu? Então, isso passa também pela humildade, né? Olhar para dentro de nós é uma... Não só é uma responsabilidade, como é muito desafiador, né? Então, a gente aceitar isso, ter essa humildade de estar sempre, como a Yara disse, de estar sempre atento à nossa conduta, que a nossa conduta diária, ela é responsável pela manutenção da nossa energia, desde que a gente acorda, né? Esse estar presente faz com que a nossa conduta, mesmo que a gente deslize, a gente volta novamente para aquilo que vai elevar a nossa energia. Quanto mais tempo a gente consegue manter a nossa energia alta, mais forte, mais luz a gente passa só com a nossa presença, muitas vezes sem falar nada. Quantas vezes a gente andando na rua, calado, a gente, ou então dentro de qualquer ambiente, alguém nos para e troca uma palavra e às vezes faz uma devolutiva. Nossa, como foi bom falar com você. Isso tudo é presença de manter o nosso equilíbrio, a nossa luz interna, né? É por isso que a Yara sempre traz dessa potência que é a nossa energia, né? Essa potência de luz que pode ser, ela tanto pode estar desequilibrada, como ela pode ser tão forte que dispensa até as palavras. Então, e isso parte de detalhes, como a Yara trouxe, de pequenos detalhes, né? A presença, ela traz tudo isso para nós no dia a dia. A gente temos que
como você disse, você voltar aqui na palavra que você falou da humildade, como terapeutas, nós temos que entender que a humildade ela é importantíssima. Nós não estamos acima de ninguém. Porque nós temos conhecimento, estudamos, não quer dizer. Ou seja, é muito diferente você ter entendimento, ter conhecimento e não colocar em prática. Você dita para o outro o que o outro tem que fazer, você molda a energia do outro, mas não consegue olhar para si. Não tem a humildade de ir para dentro de vocês e reconhecer que está precisando de auxílio. Quantas vezes eu já te pedi auxílio, Marlene? Muito. Quantas vezes você já me pediu auxílio? Quantas vezes eu já liguei para Elisa, manda a energia ou para outro. Entendeu? A gente precisa reconhecer porque nós estamos humanos. Nós não somos detentores da verdade absoluta. Nós temos que ter consciência disso, nós temos que ter responsabilidade dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas atitudes, das nossas ações e das nossas reações. É o eterno orai e vigiai mesmo, trabalhar o estado de presença e não ter medo de julgar. Sabe assim, sair do julgamento, quer dizer, queria falar o contrário. É sair do julgamento. Não é porque nós estamos precisando de um auxílio que isso é errado. Então, parar de julgar até a si mesmo é muito importante. Principalmente. Quando você se olha, você também tem que estar ali por inteiro, né? Você tem que colocar presença, consciência. Quando você precisa fazer pequenos processos, coisas tolas, muitas vezes precisamos às vezes, fazer aterramentos. Muitas vezes a gente está muito elevado, pega e vai achando que as coisas estão assim, você precisa fazer alguns aterramentos, mas fazer consciente. É ficar a pisar na terra, mas pisar com consciência. Tirar 5, 10, 15 minutos e estar ali presente, integrando com a terra, conversando com a Mãe Gaia, conversando com a Mãe Terra, trocando essa energia. Você tem que estar presente quando você está se alimentando, agradecendo aquele alimento. Você está presente quando está bebendo água, tomando um banho. Um banho, quando você está tomando um banho, enxergar que a sua energia está sendo limpa, está sendo levada, está sendo esvaziada ali, de alguma forma. Então, são estados de presença, são pequenas ações, mas são ações conscientes. Né? A gente tem que estar essa coisa de nós somos. E outra coisa que eu acho muito importante, que a gente deixa claro, é que quando nós falamos lá atrás que nós não somos curadores, né? A gente traz a responsabilidade para o cliente. Veja bem, eu falo sempre com os meus clientes, pacientes, digamos assim, nós estamos te dando a mão. Estamos te descascando, é como se fosse uma cebola. Estamos tirando cascas dessa cebola. São algumas limpezas que precisamos fazer, alguns desligamentos energéticos que precisam ser feitos. Leitura do campo dessa pessoa.
entender como essa pessoa está naquele momento, o que ela está vivendo emocional, como está o emocional dela, como ele está afetando esse trabalho, o trabalho todo baseado nisso. É no conhecimento que você está tendo daquele campo energético daquele paciente. Mas passar para essa pessoa que só é possível ela sair daquele lugar que ela quer sair quando ela se abrir para isso. Quando ela se propor a olhar para si integralmente. Então, assim como nós temos o nosso poder de autocura, nós também temos que passar isso para os nossos clientes. O poder de autocura deles. Eles têm que se assumir o seu papel de responsabilidade pelo seu tratamento, pela sua busca. Porque a gente só consegue fazer nossas mudanças quando nós nos entregamos plenamente. Se você não se abre, se você não se deixa levar por o processo, se você não mergulha fundo dentro de você, a energia que vem das egrégoras, ela vai bater e vai voltar, vai bater e vai voltar. Tem hora que eu chego. Esse final de semana, por exemplo, atendi uma pessoa e eu mesmo falei com a pessoa, falei, olha, eu não vou te atender mais. Se você não quiser mudar, porque não adianta eu fazer, a egrégora trabalhar, e você voltar da mesma maneira. Você não se propõe a mudar, você não se propõe a olhar para você. Não adianta você estar gastando dinheiro comigo, que eu não quero o seu dinheiro. Eu quero que você tenha resultado. Não é isso que é importante. Nós não estamos aqui, lógico que nós estamos numa vida que a gente tem contas, que a gente tem responsabilidades e precisamos trabalhar. Mas isso não nos tira a responsabilidade de querer usurpar das pessoas, é o contrário. É ter consciência de falar, olha aqui, se você não mudar a sua maneira de pensar, de olhar para você, você está jogando dinheiro fora. Então, você tem que ter a sua autorresponsabilidade, a sua autocura, buscar ela também. E é uma gratidão, é uma alegria tão genuína quando um consulente, um paciente, um cliente retorna para a gente que o objetivo dele, naquele momento, foi cumprido através do que você passou para ele, né? Que você conseguiu ser o canal mais efetivo, mais. Oh, Yara caiu. Voltou. É uma Nós duas alegria tínhamos caído. Você também tinha caído. O pagamento mais Precioso. mais precioso para nós, que é uma alegria assim que não tem como, transborda, sabe? A gente sentir que realmente o nosso trabalho foi efetivado, o nosso trabalho foi emanado da melhor maneira, a pessoa recebeu, porque como a Yara falou, se a pessoa não tiver aberta para aquilo, não tem o que fazer, não tem o que fazer, né? Então, passa por esse crivo aí da vontade real de mudar, de querer melhorar, né? E isso vale para as emoções, para a saúde física, né? Quantas coisas a pessoa
o ser humano, ele julga que é impossível de ser transpor aquilo, mas quando ele quer, sabe? Eu já tive cliente assim, de estar com uma questão há 20 anos, sabe? Mas quando a Não pessoa sai do lugar. decidiu, exatamente, a pessoa decidiu, não, eu quero, entendeu? Toda vez que eu encontro, não encontro assim tantas vezes, mas toda vez que eu encontro a pessoa ou alguém da família, sabe, me agradece, fala, eu não sou eu, mas eu fico muito feliz que você tenha recebido, através de mim, o que você precisava, o que você estava buscando, né? Então, como a Yara falou, se não quiser, não adianta. Por exemplo, a responsabilidade nossa é muito grande, Marlene. Igual essa semana, por exemplo, tem alguns atendimentos que às vezes as pessoas estão tão imersas numa, num problema que elas não conseguem pedir ajuda. E às vezes vem pais, né, irmãos, parentes. Olha, você não pode fazer para fulano? Faz, depende, vai do eu superior dela autorizar ou não. E a grande maioria, eles sempre autorizam. Ontem, por exemplo, não autorizaram. Eu achei assim fantástico. Eu achei bom porque eu vi a certeza, né? Isso aconteceu até com a minha irmã uma vez. Ela estava fazia os atendimentos comigo e aí ela deu uma doida lá e resolveu ser crente de uma hora para outra. Entrou lá para a igreja evangélica dessas aí, que não proibia esses trem. Aí ela não quis. Eu falei com ela, vamos fazer. Ela falou, não, não vou não, porque lá não, eu fui batizada, lá disse que não pode, não sei o quê. Eu falei, tá bom, ok. Aí eu tentei, eu perguntei, eu posso fazer? Porque eu vi que ela estava num estado tão ruim. Eles falaram, não. Não deixaram, porque ela já tinha dito não. Mas essa pessoa de ontem, ela nem sabia. Ela estava em outro estado, a mãe no outro lugar a passeio, e eu falei assim, eu queria muito que ela melhorasse, mas ela nunca vai aceitar um atendimento. Eu falei, então vamos perguntar. E aí eles foram bem classicamente e falaram que não, porque o eu superior dela não autorizou. Ela estava tão firme dentro do propósito dela que ele não autorizou, e a gente respeita, né? A pessoa, às vezes, precisa passar por todo aquele processo, né? Que ela está vivenciando, para que ela chegue num determinado ponto e aí ela mesma decida, né? É o livre-arbítrio, né, É, Marlene? O velho livre-arbítrio. É exatamente. tipo, né? A gente tem que pensar nisso. E ponto, a gente tem que parar com essa coisa do arquétipo do Salvador, né? A Sair gente do tem que ser o controle, Salvador de tudo, de todo mundo, né? Esquece até de olhar para nós mesmos. E os problemas são comuns, eles vão, voltam, nós também temos as mesmas dores, os mesmos sentidos, nós temos as mesmas mágoas, nós temos as mesmas coisas que todo mundo tem. Mas quando a gente olha para nós com carinho, com verdade, né? É isso que precisa deixar para vocês, terapeutas, para olharem para vocês com verdade, sabe? Terapeuta, o verdadeiro terapeuta, até escrevi uma frase aqui: o verdadeiro terapeuta não se coloca acima, mas junto. Ele está junto do processo, né? Ele nunca está acima, ele nunca está. Então, é aquela coisa de buscar, gente, buscar o equilíbrio, buscar olhar o centramento, de ver assim como uma pessoa comum, normal, mas que vocês têm conhecimento, mas o conhecimento sem ação, ele não é nada. O conhecimento sem ação, ele não é nada, ele não vale nada. É É, preciso ter
colocar isso em prática para nós, porque você não pode ser um canal limpo se você não está bem. Quando eu não estou bem, que às vezes, assim, é igual, por exemplo, a gente às vezes está com a energia mais baixa, sempre a gente tem, eu e Marlene, a gente conversa muito, então a gente fala assim, por exemplo, eu não tô sentindo bem, tá? Mas a gente demora pouco naquelas quedas. A gente caía antigamente, a gente fala isso sempre, né? A gente dá uma rebordosa ali e tá, você sacode, para, vê, olha aquilo ali para você, eu falei, meu Deus, vamos olhar para isso aqui, vamos brigar, vamos revolver. E aí você começa a conversar consigo, e aí você volta, reequilibra e demora menos naqueles lugares de queda. E quando você não está nessa presença, meu filho, aí para levantar é difícil. Então, nós temos obrigação de estarmos sempre olhando para nós, porque os nossos processos, eles são mais importantes do que o processo de qualquer um. Porque se nós não estivermos bem, nós não conseguimos passar nada para o outro. Um canal limpo. Quando eu abro os meus atendimentos, além das proteções, das orações, das evocações das egrégoras do meu eu superior, eu solicito sempre que eu seja um canal limpo. Eu peço sempre nas minhas orações para que eu não seja usada de alguma forma, que o meu canal seja um canal límpido, que seja claro, que eu possa trazer aquilo que a egrégora vem trazendo com clareza para aquela pessoa que está ali precisando, né? É isso. Como você falou de conhecimento, né? Eu gosto sempre de comparar um conhecimento, por exemplo, qualquer um, seja um conhecimento acadêmico em qualquer área, ele não é capaz de te trazer sabedoria. Ele, por si só, não te traz sabedoria. Não. Então, assim é. Quantas vezes a gente conhece pessoas tão simples que têm uma alma gigante que só a presença dela nos ensina, às vezes, com um gesto, com uma palavra, com a humildade, com o carinho, às vezes, de te estender a mão, porque todos têm alguma coisa para ofertar. Eu Eu nem lembrei vou. agora das benzedeiras, né? Você falou aí, eu lembrei disso. Das Eu vou. senhorinhas, as benzedeiras que Exatamente. vinham e passavam o raminho. Isso. É um conhecimento intrínseco, né? A fé dela é tão grande que aquilo consegue trazer ali, a presença ali. Ela não tem Exatamente. conhecimento cultural, né? Mas ela tem aquele conhecimento que é nato dela, né? Que é E puro. às vezes, exatamente, são conhecimentos passados de, de mãe para filha, às vezes, né? E são ancestrais, conhecimentos profundos de ervas. Eu sou encantada com benzimento, né? Eu tenho uns 3 cursos de benzimento. É, Porque eu fui educada na zona rural, meus pais são pessoas extremamente simples, e meu pai, um dos legados que ele mais deixou para os filhos, sabe? Eu fico emocionada, eu me emociono fácil, mas eu fico muito emocionada de falar do meu pai. Porque meu pai, a minha avó materna, a mãe dele, foi criada na época de escravos, né, Yara? Então, uma outra geração, né?
Então, eu lembro que uma outra criação, então, aqui não existe um julgamento, né? Que nós somos fruto daquilo que a gente já viveu, da nossa criação, do que foi passado para a gente, né? A nossa busca é pessoal que muitas vezes vai fazendo com que a gente vai deixando isso, né? Tendo lucidez para ir se desvencilhando de muita coisa. Mas a minha avó, criada na época dos escravos, então ela tinha os preconceitos, né? Então eu lembro que meu pai sempre trouxe. Minha mãe adoeceu quando eu nasci, doença mental, que a gente sabe que não é, mas na época foi diagnosticado doença mental. E a vida muito difícil, muito carência, sabe? Financeira, inclusive, mas ele teve que interná-la, porque ela ficou muito agressiva. Na época era Barbacena. Estou aqui contando a minha vida, né? Mas é só para elucidar um pouquinho o que eu trago como Vivício. humildade, como sabedoria, sabe? Eu me lembro que ele sempre foi amoroso, mas sempre foi muito firme, sabe? E esse equilíbrio de amorosidade com firmeza, ele é muito tênue, né? Se você desequilibrar um pouquinho para um lado ou para outro, ou você passa muito a mão, né? Ou então você. Eu lembro dele, da minha avó falando algumas coisas que com a doença da minha mãe, a minha avó educou muito, ajudou muito na nossa criação, né? E então ela falava uma coisa e imediatamente ele, sabe, ele falava não, não é assim. Então sempre trazendo para a igualdade, sabe? Sempre trazendo para a sabedoria do ser, sabe? Então, quisera eu ter assim 50% do que ele passou para a gente, com toda a vida difícil que ele teve, sabe? Então, eu me sinto assim na responsabilidade de trazer para a minha vida que seja 20% da sabedoria, mesmo na simplicidade de um quarto ano primário, ele soube passar não só para os filhos, mas era unânime, assim, todo mundo que o conheceu, sabe? Então, eu trago muito isso de que eu estudei, eu me esforcei, mas eu nunca esqueci que conhecimento não tem nada a ver com sabedoria, Não. né? Então, é isso. Acho que o recado foi dado, né? Acho que a gente trouxe aqui tudo que a gente precisava de falar, que ninguém sustenta um campo que não habita, né? Então, se Verdade. você não está presente, Nossa mãe aqui. Sim, se você não está presente em si, você não consegue sustentar o seu campo. verdade. Então, vamos cuidar, vamos nos olhar, vamos fazer o trabalho, o dever de casa, vamos estudar, porém, vamos principalmente vivenciar a nossa palavra. Vamos trazer para, para os nossos pacientes, os nossos clientes, mas principalmente trazer aquilo que jaz dentro do seu coração, que está ali dentro, está guardado, e olhar mesmo com lucidez, com responsabilidade, né? Trazendo essa autoobservação para que não fique, as coisas não fiquem mecânicas, né? Que sejam sempre, para que não seja aquela terapia rasa, sem propósito, né? Sem conteúdo.
Então, um beijo de luz, minha irmã. Amanhã nós Minha estaremos menina. aqui no Beijo. canal, nesse mesmo canal, porém com Beth, ó, com Lena e com Silvana e Có. Beth não vai estar amanhã, mas estaremos aqui amanhã com o Projeto Terra. Ela Aguardo está de vocês aqui. férias, né? Foi, menina, de férias, está para Salvador passear. Merece, tá certo. Isso, com certeza. Os meninos são maravilhosos, né? É, eles são Ah, umas bênçãos. E as aguinhas estão aqui, ó, cheia de bolinha. Pessoal, teve ontem uma ejeção de massa coronal com uma explosão solar. E essa explosão solar, ela veio de uma forma muito forte, então ela vem na velocidade da luz, porém ela teve ejeção de massa coronal. Quando tem ejeção de massa coronal, demora um pouco para chegar, mas foi uma explosão de classe X, que é uma explosão grande. Então, esperemos tempestades solares entrando na nossa atmosfera aí, entre hoje e amanhã, por exemplo, e provavelmente com níveis bem fortes, de G1 a G5, que G5 é o máximo das tempestades. E dentro das explosões solares, o nível maior é o X, que foi a que aconteceu, que é uma explosão X, porém ela foi, pode ser de X1 a X9, mas a NASA ainda não divulgou a classe que veio. Eles devem trazer isso hoje à noite. Então, provavelmente, nós teremos aí uma rebordose aí, uma mexida maior um pouco, sabendo que nós estamos com a ressonância Schumann baixíssima, já está vindo primeiro veio assim um período bom dela alta, e agora já tem uns 5 ou 6 dias que ela está vindo numa baixa e é provável que ela continue. E isso traz que a gente ancore mais da nossa energia. Então, o desgaste físico, o desgaste, o cansaço, o sono, é bem natural. Vocês podem estar com esses sintomas, isso é bem típico desse momento. Mas vamos aguardar amanhã essas energias. E fiquem vocês atentos, nós vamos falar sobre isso aqui também, vamos marcar uma live sobre isso, das grandes, da estrutura, né, que estão ruindo, né? Esse ano de 2026 e 27, mas 26 vai ser uma explosão que vão vir muitas revelações, é o que a gente espera, vai vir muitas coisas que precisam vir à tona, que os governos escondem, mas que agora já não está tão, não tem mais como esconder algumas coisas. E vamos aí, mas são coisas que precisam vir mesmo, para que a gente precisa entender, tomar consciência e não entrar nessa onda de medo, para com essa noia de medo de colocar energia negativa nisso. Antes, pelo contrário, a gente tem que agradecer, a gente tem que esperar que venha esse movimento mesmo. Lembrar que isso tudo vem para que o novo chegue, né? Se não tiver o holofote de luz em cima de tudo que está encoberto, não tem como esse velho dissipar, né? Então, é isso. Beijo grande, gratidão Um beijo de por luz. estarem aqui. Isso. Boa Boa noite. noite, meninas. Boa noite. Deixa eu fechar aqui. E amanhã, então, Projeto Terra, às 19 horas aqui. Aguardo vocês.